Olá, meus amigos. Hoje são dia 19 de março de 2020. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o panelaço contra o Bolsonaro que ocorreu ontem. Antes, eu gostaria de pedir a todos que assistam esse vídeo até o final, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos, para poder compartilhar e curtir esse conteúdo. Então, ontem às 20h30, nós assistimos um panelaço em diversas cidades do Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre, pelo pessoal da esquerda desconectada da realidade do mundo e do Brasil, que gritavam fora Bolsonaro. Mas eu diria que ninguém sabe como ficaria o país se fosse tomado novamente por essa esquerdalha corrupta e irresponsável. E essa esquerda que é toda formada pela esquerda revolucionária e a esquerda fabiana, que estão fazendo a teoria das tesouras, né, fingindo oposição que nunca existiu. Então, muitos não entendem que o Brasil mudou e outros torcem ainda para o pior. Tem gente torcendo até para a pandemia. Então, nós, os intervencionistas, que são apenas talvez 5% da população, sempre soubemos que a tomada do poder no Brasil, ao longo do tempo, ocorreu através desse nosso sistema eleitoral, que é fraudulento, e pela infiltração dos comunistas nas instituições, começando pelas prefeituras, pelos estados e finalmente no governo federal. Esses corruptos e esses comunistas que estão lá no poder, eles foram eleitos por nós. Foi nós que colocamos eles lá. Eles não entraram lá pela força das armas. Então, quando eles chegaram ao poder, começaram lá por 1986, eles começaram depois, em 88, a retalhar a nova Constituição e usaram sempre a corrupção para obter fundos e implantarem a sua agenda comunista globalista. Essa caminhada levou mais de 30 anos, não foi ontem. E começou lá no governo Sarney, em 1986, depois passaram pela Constituinte, mas chegaram ao núcleo do poder agora. Então foi assim em Cuba, foi assim na Coreia do Norte, foi assim na Venezuela. Primeiro eles começam aparelhando a educação, as universidades, a cultura, o serviço público, vão infiltrando os apaniguados lá para dentro, depois aparelham o judiciário e as demais instituições. Nesses outros países que eu falei, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, eles aparelharam inclusive as Forças Armadas. Então, quando tem a maioria de esquerda, aí eles dão o golpe. Então, o nosso legislativo hoje ele tem cerca de 90% de pessoas que estão seriamente comprometidas com a agenda progressista, comunista, globalista. São os revolucionários fabianos e os revolucionários armados, os revolucionários violentos. Então, a corrupção é um meio que eles têm de se manterem no poder ad eterno. Tendo dinheiro, eles vão ficando e vão comprando votos e vão se fixando no poder. O comunista gosta é de dinheiro. Prestem atenção. Então, o que torna um país democrático, a gente sabe, é o seu sistema eleitoral. A democracia é a vontade do povo, a vontade da maioria. E o nosso Brasil só é democrático no papel, todo mundo sabe. Porque as nossas eleições, elas não são transparentes, né? Não usa a lisura com seus eleitores. O nosso sistema eleitoral, além de complexo, ele é antidemocrático, pois aqui a fiscalização das votações é proibida pela lei e essa lei proibitiva só existe nos países totalitários, em outros não. E nós somos democráticos. Então aqui o cidadão que quiser votar contra os candidatos apresentados naquela lista lá do TSE, ele não tem amparo constitucional, ele não pode. Nós temos 4 tipos de votos aqui. Nós temos o voto válido, o voto nulo, o voto em branco e a abstenção. São essas situações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você votar nulo, aquele que vai ganhar é o que recebe o maior número de votos. Mesmo que tenha recebido apenas 10 votos contra 99% de votos nulos, que serviria para demonstrar que o povo não queria nenhuma daquelas opções apresentadas. O voto em branco, esses votos não serão contabilizados, né, como vontade de um grupo. Então, ou seja, 99% de voto em branco ganha quem recebeu mais votos válidos, mesmo que tenha recebido 1, 2 ou 3. E outro exemplo, se o eleitor se abstiver de votar, ganhará quem recebeu mais votos, mesmo que tal contagem totalize apenas 3 votos. Então, votar no menos ruim ou no bom não vai fazer muita diferença. Também o voto na legenda é outro problema seríssimo.
né? É o caso do PT. Você vota numa legenda, vota num partido, e eles colocam lá quem eles querem. Escolhem o pior de todos para colocar lá. Então, e o mais grave de tudo isso é as urnas eletrônicas da Smartmatic, que foram adotadas em vários países, e aonde elas foram adotadas, só a esquerda ganhou as eleições. Os que têm o apoio também das leis que apoiam essas urnas e que proíbem a fiscalização, a contagem do voto é sigilosa e as urnas não são auditáveis. Elas são fechadas e apresentam ali o relatório, deu tantos votos e pronto, e é eliminado. Ninguém fica sabendo de dar, não tem como auditar. O Bolsonaro tentou criar aquela lei do voto impresso, né, mas o STF julgou inconstitucional e acabou por aí. Então, portanto, meus amigos, chamar o Brasil de um regime democrático é uma insensatez tão grande quanto chamar de ditadores aqueles que querem uma intervenção militar aos moldes daquela que ocorreu lá em 1964 a pedido do povo e que cumpriu item por item da Constituição vigente naquela época. E mesmo assim foi chamada de ditadura pelos bandidos comunistas que estão aí, né? Hoje todos anistiados, indenizados, são 38 mil pessoas, entre Lula, Dilma, Zé Dirceu, Genuíno, jornalistas, intelectuais, cantores, atores, todo mundo recebendo bolsa, ditadura, sem nunca ser tido torturado, sem... Eles queriam implantar, era uma ditadura comunista aqui. Então os militares ficaram mais de uma década no poder só combatendo guerrilhas armadas urbanas e rurais, né, da esquerda e grupos de terroristas que queriam implantar aqui no Brasil uma ditadura do proletariado aos moldes da antiga União Soviética. Então, após 21 anos, os militares entregaram o poder novamente aos civis via eleições, né? E hoje nós estamos vendo aí uns panelaços contra o único candidato conservador eleito pela maioria do povo brasileiro, que foi quase 58 milhões de votos. Então, isso é uma vergonha. As pessoas não têm noção. Como dizia minha mãe, ruim com ele, pior sem ele. Então, pessoal, se você é conservador, se você gosta da família, se você gosta de paz, ordem e progresso, se você gosta de Deus, se você gosta da propriedade privada, se você gosta de arrumar um emprego e trabalhar, então se junte a nós. Nós somos conservadores de direita. E peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos Dextravox, curtam, compartilhem e já agradeço antecipadamente a todos que se juntarem a nós.